graça e a paz do Senhor Jesus. Enfim, povo de Deus, para a honra e glória do Senhor, iniciamos a série Temas Polêmicos da Bíblia. Tema 1, dízimo. Bem, nas duas introduções que fizemos sobre essa matéria, ou seja, essa série, dissemos que os temas polêmicos da fé cristã proliferam em massa aqui na mídia, de modo que uma nova abordagem não deve ter a preocupação de simplesmente confirmar ou contrariar no todo ou em parte o que já foi amplamente dito e exposto. E também, obviamente, não intenciona promover contendas. Na verdade, o objetivo desta série é buscar aproximar a todos nós crentes o máximo possível da verdade bíblica. Claro que os entendimentos são de responsabilidade de quem os defendem. Este é o compromisso de todo evangelista, de todo pregador da palavra, enfim, de todo o cristão. Quando eu me prontifiquei a enfrentar este tema polêmico, eu já antevia a grande dificuldade em tal missão. Confesso que eu me surpreendi quando eu vi que a dificuldade era imensamente maior do que eu já tinha imaginado. Mas, convenhamos, falar sobre algo na Bíblia que teria iniciado lá por volta dos anos 1800 a.C., não poderia ser algo tão simples. Na verdade, vamos examinar acerca de situações ocorridas há quase 40 séculos, numa terra diferente da nossa, em meio a costumes diferentes dos nossos e pertinentes a povos com línguas completamente estranhas à nossa. E daí eu entendi porque as pessoas, de modo geral, e os crentes de modo específico, desistem muitas vezes de tentar conhecer mais profundamente acerca do chamado dízimo ou dízimos. E aquilo que eu pensei fazer inicialmente, gravando um vídeo de cerca de 1 hora sobre o tema, perdeu todo o sentido. Simplesmente não é possível, reconheço. Então vamos fazer por partes e ainda assim com a certeza de que não vamos esclarecer ou exaurir toda a matéria, mas vamos ao bom combate. Primeiramente, recomendo que todos, que leiam todos os textos da Bíblia no Antigo e no Novo Testamento, em que se fala diretamente acerca do dízimo, ou indiretamente, segundo algumas interpretações, e também todos os textos que versam sobre contribuições, ofertas ou assistência de modo geral. Contudo, para não perdermos tempo, vamos, na medida do possível, examinando cada capítulo, versículo e contexto apresentados. Depois pretendemos também apresentar como a questão foi desenvolvida após o início da primeira igreja, a sua prática passando pela reforma. Esclareço ainda que vamos utilizar em nosso estudo a tradução NAA, Nova Almeida Atualizada, tradução lançada em 2017 pela Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB. Então, irmãos, quando eu falo em ler toda a parte da Bíblia que versa sobre dízimo, nós sabemos da importância de conhecer a Bíblia textualmente, lógico, porque toda interpretação está afincada na Bíblia. Então, a literatura sobre o dízimo na Bíblia é importante. A palavra dízimo, para se ter uma ideia, é citada na Bíblia 39 vezes. Sendo 29 no Antigo Testamento e 10 no Novo Testamento, conforme pesquisa feita. Então, no Antigo Testamento, nós temos pelo menos 7 livros
em que a palavra dízimo é abordada. Eu vou dizer o nome dos livros, depois, né, quando eu for examinando cada capítulo e versículo, aí nós conheceremos especificamente cada capítulo e cada versículo. Vou dizer os livros, os 7 livros: Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, 2 Crônicas, Neemias e Malaquias. Esses são os 7 livros do Velho ou do Antigo Testamento. No Novo Testamento, em que a palavra dízimo aparece 10 vezes, nós temos 3 livros abordando, quais sejam o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e a Carta aos Hebreus. Agora, vamos a outras passagens no Novo Testamento que não dizem respeito ao dízimo em si, literalmente, mas há outros tipos de assistência, como ofertas e ou contribuições. Nesse caso aí, anotem também, por favor, Marcos, Atos dos Apóstolos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios e Filipenses. Depois também vocês vão conhecer, né, se já não conhecem, os capítulos e versículos a respeito destes livros, ok? Bem, com essa estrutura apresentada, é importante que se faça uma leitura prévia, como eu disse, e no mínimo peguem a Bíblia, né, e acompanhem aqui as citações feitas durante a análise do assunto, para termos mais intimidade com ele. Vamos estudar juntos. Uma última digressão proposital antes de entrarmos no estudo propriamente dito. Essa reflexão que agora faço serve para qualquer tema da série. Preste atenção, irmãos. As pessoas, de modo geral, em relação a viverem determinada experiência, partem de algo que já estava posto, fossilizado em seu coração. Por exemplo, o dízimo para as gerações deste século já foram encontrados em sua prática. Em outras palavras, de há muito que pessoas chegam às igrejas e já encontram a prática do dízimo materializada. E, normalmente, por vários fatores, as pessoas não se debruçam em enfrentar a razão porque esse algo, essa prática, está ali. Por exemplo, as gerações de hoje não imaginam que houve um tempo em que não existiam celulares. Elas simplesmente usam os equipamentos. Você, por acaso, já se perguntou por que razão contribui com o dízimo? Mas de onde veio o dízimo? Durou por quanto tempo ou ainda permanece? É mais cômodo apanhar o bonde andando. Não importa de onde ele veio, como ele veio. Afinal, para que vamos tentar compreender algo que aparentemente já está sedimentado sob o espectro de ser a verdade absoluta? Bem, como eu iniciei dizendo, o objetivo aqui não é contrariar, né, de forma desrespeitosa as ideias antagônicas. Obviamente que não. Mesmo porque não sou o dono da verdade. Mas aqui nós vamos buscar a interpretação por meio do Espírito Santo que cremos ser consoante a palavra de Deus. Bem, iniciando o estudo, o que significa a palavra dízimo? Dízimo é a 10ª parte de algo, ou seja, 10%. Vamos dar um exemplo aqui. 10% de R$1.000 é R$100. Em hebraico significa, porque a Bíblia, o Velho Testamento, onde aparece a palavra dízimo, né, no início do Velho Testamento, é todo escrito em hebraico, né, com algumas anotações em aramaico, mas é o hebraico que predomina. Então, a palavra dízimo em hebraico
na Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento hoje, dos cristãos, a palavra significa maaser, que significa 10ª parte. Feita essa definição, importa conhecer alguns ensinamentos da Bíblia sobre aliança e lei. E o que isso tem a ver com o dízimo? Bem, isso se faz necessário, porque muitos não compreenderão a questão do dízimo sem noções a respeito. Mas o que vem a ser aliança? Aliança ou testamento representa cada um dos pactos feitos por Deus com os homens. Todos os que estudam a Bíblia sabem que a palavra de Deus se divide em 2 testamentos, ou 2 alianças, o Antigo e o Novo. A velha aliança faz parte do Antigo Testamento, enquanto a nova aliança está presente no Novo Testamento, sendo esta, a nova aliança, estabelecida por meio de Jesus Cristo. Então, existiram várias alianças feitas entre Deus e o povo. As primeiras foram entre Deus e Adão. Adão, Gênesis, capítulo inicial, na criação, a chamada aliança adâmica. E entre Deus e Noé, denominada aliança noética. O que nos interessa para esse estudo do dízimo é a terceira aliança, a denominada aliança abraâmica, ou seja, a aliança feita por Deus com Abrão, que se tornou Abraão. A aliança entre Abraão e Deus representa a constituição do povo eleito, cujo pacto estabelecia aos homens dedicarem suas vidas a um Deus único. Por isso se diz a religião monoteísta, o que era totalmente antagônico à idolatria a deuses outros, como vinha sendo praticada pelos que vieram antes de Abraão. Veja-se aqui, para efeito de ilustração, Gênesis 12, capítulo 12, versículos 1 a 3. Abrem-se aspas. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Com relação à introdução da lei no Velho Testamento, observa-se que está vinculada à aliança mosaica. Nessa antiga aliança, a quarta, Deus escreveu suas leis em tábuas de pedras. Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. De modo que os 10 mandamentos estão revelados em Êxodo 20, 1 a 17, e que foram renovados em Deuteronômio 5, 7 a 21. Assim, na velha ou antiga aliança mosaica, aquela que Deus fez com o povo de Israel, representado por Moisés, temos as leis, os decretos, as instruções que o Senhor estabeleceu entre ele
e os israelitas no Monte Sinai, compreendendo os 10 mandamentos e as 613 leis. E a nova aliança? Nós falamos da aliança abrâmica, mosaica, e agora a nova aliança. Bem, esta consta no Novo Testamento, feita por Jesus, conforme Lucas 22, 20, e profetizada em Jeremias 31, 33, livro do Velho Testamento. Dito isto, para entendermos a aplicação do dízimo na Bíblia, precisamos de logo apontar quatro fatores históricos bíblicos, sendo 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento, que servirão como bases para a presente análise. Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Nós falamos sobre aliança, falamos sobre lei, e agora nós estamos exatamente fazendo uma diagramação, né, do estudo do dízimo com base nesses entendimentos primários. Então, como eu disse, são 4 momentos. Então, vamos separar aqui. No Antigo Testamento, o dízimo antes da lei e o dízimo no tempo da lei. Porque no Antigo Testamento nós vamos ver dízimo antes da vigência da lei e nós vamos ver durante a vigência da lei. No Novo Testamento, nós vamos ver o dízimo, né, antes da nova aliança, portanto, ainda sob a lei ou velha aliança. Porque a velha aliança permaneceu ainda no Novo Testamento. Mas nós vamos ver isso de uma forma mais tranquila. E depois da nova aliança, ou seja, aí no Novo Testamento também, depois da nova aliança, já sob o império da graça. Então, o estudo do dízimo na Bíblia, né, se refere exatamente a esses momentos aí, históricos e localizados geograficamente na palavra de Deus. Então vamos iniciar, irmãos. Prestem bem atenção. No Antigo Testamento, antes da lei, a Bíblia nos dá em Gênesis 14, 20, ou seja, capítulo 14, versículo 20, a notícia da primeira vez em que a palavra dízimo é utilizada. Então, vamos ver a primeira vez em que a palavra dízimo é utilizada. É claro que eu não estou falando apenas para pessoas crentes, para pessoas que conhecem também a palavra de Deus, ou mesmo, mas também para crentes que não conhecem, pelo menos quanto a este aspecto, e para leigos também, para pessoas que, pela vontade de Deus, aportam aqui nesse canal, né, e doam um precioso tempo para ouvir este evangelista modesto, mas seguidor de Jesus, que prega o evangelho para fazer com que o reino avance. Então, o que diz a Bíblia em Gênesis 14, 20? Para quem sabe, que essas pessoas possam vir de novo. Estamos estudando. E para quem não sabe, que aprendam. Diz assim, ó: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então essa foi a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra dízimo. Preste atenção. O contexto imediato anterior dessa passagem é que houve uma guerra entre os cinco reis, rei de Sodoma, Gomorra,
Adimá, Zeboim e Bela. Esses 5 reis guerrearam contra os 4 reis, 5-4. O Kedorlaomar, que era rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Siná, e Arioque, rei de Elazar. Sendo estes 4 vitoriosos, quando aprisionaram Ló, sobrinho de Abrão. Então, tomando conhecimento dos fatos, Abrão derrotou os inimigos e trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então, Abrão encontrou-se com o rei de Sodoma e também lhe apareceu Melquisedeque, sacerdote do Altíssimo e rei de Salém. Então aí a importância de nós conhecermos, né, o texto bíblico. Por isso que eu disse que a gente deve ler. Então eu estou fazendo aqui uma síntese, mas nós devemos ler, colocar, repousar os nossos olhos, o nosso coração, o nosso espírito, né, orar ao Senhor para que nos traga a luz para o conhecimento, né, a revelação do que é a palavra de Deus, do que a palavra de Deus pretende dizer. Observe-se que essa é a primeira narrativa sobre o dízimo na Bíblia. Eu repito para ficar mais sedimentado. Afinal, dizem, né, que a repetição é a mãe do aprendizado. Não há registro em outras partes da Bíblia, antes da introdução da lei de Deus, né, que claro, veio supervenientemente, veio depois, não há registro, né, antes da introdução da lei de Deus, entregue a Moisés, no Monte Sinai, de que os hebreus davam costumeiramente o dízimo. Nesse cenário, temos que a oferta de Abrão foi uma iniciativa do próprio Abrão, ou seja, um ato voluntarioso em que contribuiu segundo o seu coração com 10%, percentual por ele mesmo fixado, de tudo, dos despojos, isto é, de todos os bens, dos despojos, que tinha trazido de volta da guerra, bem como os bens do sobrinho Ló, conforme Gênesis 14:16. Fácil concluir, numa interpretação literal ou contextual, que a ação de Abrão foi de modo pontual e uma única vez, pois não encontramos essa prática de modo reiterado na Bíblia. O certo é que reis recebiam, né, a título de imposto, à época, a 10ª parte de despojos, colheitas, etc. Do mesmo modo, na ambiência religiosa também havia ofertas com base na 10ª parte. E Abraão, no caso, ele cumpriu aquilo que era comum que nas demais nações, a entrega da 10ª parte em oferta ao Deus vivo, certo? Então, Abraão entregou o dízimo e de certo fez, considerando como parâmetro a prática do dízimo na esfera civil, porque eram cobrados pelos países, pelas nações, melhor dizendo, pelos reis, né? Ou seja, pago por nações a título de imposto, ou mesmo de caráter espiritual, aquelas nações que tinham esses fundamentos religiosos. Mais uma vez, destaque-se que as nações da época recebiam dízimos a título de imposto, com sentido de obrigatoriedade. Entre o povo hebreu não existia essa prática, no momento que ainda não existia uma nação de israelitas com obrigações civis ou religiosas. Então, meus irmãos, por que é importante sabermos da situação das nações no tempo de Abrão? Ora, para concluirmos que não foi Abrão quem criou o dízimo. Na verdade, a nossa única regra de prática e fé, que é a Bíblia, não diz em nenhum lugar que Abrão criou o dízimo.
nem insinua isso sequer. Abrão o fez supostamente, repita-se, com base em tradições da época que eram levadas a cabo pelas nações pagãs, de modo que o dízimo não teve a sua origem em Abrão nem no judaísmo. A propósito, vejamos o que ensina acerca dos dízimos o dicionário da Bíblia John D. Davis, tradução do reverendo J.R. Carvalho, 16ª edição, autorizada pela Confederação Evangélica do Brasil. Eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo todas essas citações. Então, abrem aspas, vê o que diz o dicionário John Davis. Dízimos: a 10ª parte das rendas consagradas ao Senhor. Várias nações da antiguidade separavam para os deuses certa proporção dos produtos de indústria ou dos despojos de guerra. Os lídios ofereciam a 10ª parte das presas. Aí fala a citação aqui, Heródoto 1,89. Os fenícios e os cartagineses enviavam anualmente a Hércules a 10ª parte de suas rendas. Deus pagão é Hércules. Estes dízimos eram regulares ou ocasionais, voluntários ou ordenados por lei. Aí havia a confusão, né, do imposto em si, de natureza civil, e aquele que era imposto também, mas de natureza, vamos dizer assim, religiosa. Os egípcios deviam contribuir com a 5ª parte das colheitas para Faraó. Gênesis cita aqui a Bíblia, 47,24. Antes do governo de José no Egito e mesmo antes da existência dos faraós, Abraão, ao regressar da vitória alcançada sobre os reis confederados, deu a Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus, o dízimo de tudo que possuía dos despojos da vitória. Gênesis 14, 20. Tudo isso está na página 64. Por sua vez, o novo dicionário da Bíblia J.D. Douglas, editores assistentes F.F. Bruce e outros, editor da edição em português Russell Shedd, tradução João Bentes, 3ª edição, revista São Paulo Vida Nova 2006. Vamos colocar aqui na descrição. Abrem aspas. Dízimos. O costume de dar o dízimo não se originou com a lei mosaica. Gênesis 14, 17 e 20. Nem era peculiar aos hebreus. Era praticada entre outros povos antigos. Consta na página 357. A seu turno, o dicionário bíblico Wycliffe, tradução Degmar Ribas Júnior, CPAD Rio de Janeiro, também com a descrição aqui, se Deus quiser, nós vamos colocar todas, né? Abre aspas. O costume de pagar o dízimo era muito comum entre os povos semíticos e era anterior à lei de Moisés. Abraão deu a Melquisedeque 1/10 de todo o despojo conquistado de Quedorlaomer. Gênesis 14 e 20, conforme Hebreus 7, 4, 10. A forma como este fato foi mencionado parece indicar que se tratava de um costume estabelecido. Página 572. Bem, para ficar claro, né, o que eram os povos semíticos? Para a compreensão sobre esses povos, trago à baila o artigo Semita, de Antônio Gasparetto Júnior, com graduação em História em 2010 e mestrado em História em 2013 na UFJF, publicado no site da Infoescola Navegando e Aprendendo. Eu vou colocar aqui na descrição. Abrem aspas. Semita, ele está falando sobre o que é, né? É o termo que designa um conjunto linguístico composto por vários povos. Então, vários povos, quando você fala os semitas, né? Então, ali representa um contexto linguístico.
A origem da palavra semita está na Bíblia, mais precisamente no livro de Gênesis, quando se trata da história de Noé. Nas escrituras judaicas, um dos filhos de Noé era chamado Sem, com S, né? Sem, o que é uma versão grega para o nome hebraico Shem. A derivação do nome de tal filho de Noé, semita, passou a identificar um conjunto de povos que possuem traços culturais comuns. Os semitas tiveram origem no Oriente Médio, onde ocuparam vastas regiões, indo do Mar Vermelho até o Planalto iraniano. São povos típicos de ambientes com clima seco, o que os caracteriza pelas práticas do pastoreio e do nomadismo. Esses antigos povos identificados pela fala semítica envolvem os arameus, assírios, babilônios, sírios, hebreus, fenícios e caldeus. Fecham-se aspas. Voltemos a análise do versículo 20, capítulo 14, do capítulo 14, versículo 20, perfeito, de Gênesis, que narra a presença da palavra dízimo pela primeira vez na Bíblia. Vejam que nos dedicamos até agora somente na análise deste versículo e já começamos a nos deparar acerca da importância do tema dízimo, de modo que podemos avaliar por que tal assunto é tão debatido e para muitos tão controverso. Diante do que foi exposto, ainda que sucintamente, podemos inferir que o dízimo dado por Abrão tinha um sentido híbrido, civil e religioso, pois no caso foi dado ao sacerdote Melquisedeque, que também era rei de Salém. Ultrapassado este cenário com Abrão e Melquisedeque, ainda no Antigo Testamento e ainda antes da lei, nos deparamos a seguir com a promessa feita por Jacó, neto de Abraão, relatada em Gênesis capítulo 28, versículo 22, ou seja, a segunda vez em que o dízimo é mencionado na Bíblia e também antes da lei. Eu vou citar aqui, abre aspas, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Fecham-se aspas. Mais uma vez, em razão do texto lido, não tem como se afirmar que o dízimo era uma prática do povo de Deus. Como assim? Bem, se o dízimo fosse uma prática costumeira, qual o sentido do voto de Jacó? É verdade, repita-se, que as culturas reinantes à época já exerciam o hábito de recolher dízimos, isto é, quantias equivalentes a 10% a título de imposto ou confeições religiosas, mas não se pode deduzir que em relação a Jacó essa prática era comum. O nosso estudo demonstrou que o exercício de entrega do dízimo feito por Abrão e prometido por Jacó resultou de práticas pontuais e voluntárias. Não há evidência na lei de que o dízimo, tal como instituído posteriormente pela lei, ou melhor, não há evidência na Bíblia, na palavra do Senhor, de que o dízimo, tal como instituído posteriormente pela lei, conforme a Bíblia, era uma prática normal para Abraão ou para o seu neto Jacó. Isso examinado, impõe-se reconhecer que antes da lei não havia a prática do dízimo, pelo menos por Abraão, o patriarca, seria o patriarca, nem por Jacó. E pelos princípios de interpretação bíblica, não podemos interpretar a Bíblia de modo diferente do que o autor, do que o escritor quis dizer, ou mesmo
colocando palavras onde não está escrito. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte, né, do nosso estudo sobre dízimo. Realmente pode se parecer, e é cansativo, né? Porque nós vamos averiguar com a maior minudência possível para que possamos refletir, né, e receber de Deus, né, a verdade que da Bíblia emana. Porque não adianta a discussão periférica, superficial, epidérmica, né, e repetimos sempre o que as pessoas fazem, mas não... Claro que muitas fazem na melhor das intenções, com a capacidade também que tem, mas nós devemos aqui, não é, tentar realmente, porque eu estou aprendendo, estudando a Bíblia, e é assim que eu pretendo fazer até o final. Então, Deus nos abençoe e até o segundo vídeo, quando veremos, né, uma segunda parte, que é no Antigo Testamento, dízimo com a lei. Aí já é o dízimo com a lei. Então, até a próxima, se Deus quiser. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.